Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual previamente conheceu. Ou vocês não sabem o que diz a Escritura a respeito de como Elias clamou a Deus contra Israel? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar minha vida? Mas qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também há hoje um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço de armadilha, em pedra de tropeço e retribuição para eles. Que se lhes escureçam os olhos para que não vejam, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Contudo, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas, se a transgressão deles trouxe riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais será a sua plenitude? Estou falando a vocês, gentios. Visto que sou apóstolo para os gentios, honro o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme no meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Entretanto, se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se considere superior a esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz quem sustenta você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados por causa da incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Caso contrário, você também será cortado. Quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los de novo. Afinal, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado em uma oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais na sua própria oliveira. Irmãos, não quero que sejam ignorantes deste mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os pecados deles. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Quanto à eleição, porém, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, agora receberam misericórdia pela desobediência deles, assim estes agora se tornaram desobedientes, para que, pela misericórdia concedida a vocês, eles também recebessem misericórdia. Pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém.